Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu quero tratar com vocês sobre uma das parábolas da Bíblia Sagrada que é tida como uma das interpretações mais difíceis do Novo Testamento. Especialmente no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 22, versículos 1 a 14, nós nos deparamos com a parábola das bodas. O texto sagrado diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta parábola é maravilhosa e ela trata de um contexto muito especial entre o Senhor Jesus, os judeus e especialmente os fariseus. Aqui neste episódio, os fariseus ainda não haviam rompido abertamente com o Senhor Jesus e ainda o acompanhavam para ouvir algumas de suas pregações. O Senhor Jesus, nesta narrativa, destaca alguns pontos importantes que nós devemos também lembrar e frisar aqui durante essa nossa fala. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nós precisamos, em uma parábola sempre, descobrir qual é a mensagem principal desta parábola. Segundo, nós precisamos descobrir o seu contexto, onde ela está inserida, a quem exatamente foi dirigida, qual o seu significado de imediato e qual o seu significado a longo prazo ou a um mais demorado prazo. Grande parte dos estudiosos concorda que nesta parábola nós encontramos uma alusão ao Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem do Reino de Deus. Os primeiros convidados que se recusaram a vir para a festa que foi preparada para o rei são o povo de Israel. O povo de Israel recebeu os profetas do Antigo Testamento que vaticinaram, que falaram sobre a vinda de Jesus Cristo como Messias, mas eles rejeitaram repetidamente o Senhor Jesus Cristo, e muitos desses profetas, inclusive, foram mortos. Eles não aceitaram as mensagens que eram entregues por esses profetas, alguns deles, inclusive, proferindo juízo contra Israel. Então, os judeus receberam a mensagem, receberam a profecia, mas não aceitaram o Messias. A segunda leva de servos que vai até as ruas para convidar novamente as pessoas para virem às bodas, também se dirigem ao povo de Israel, que mais uma vez recusam a palavra e não a aceitam. Depois nós temos um exército que é enviado até aquela cidade e a destrói. A Bíblia fala que aquela cidade foi toda destruída. Eu vou explicar a alusão desta cidade. Depois nós encontramos um terceiro convite que é feito com as pessoas nas ruas, gente que, humanamente falando, visualmente falando, na ótica que nós temos de santificação, não era digna de participar da festa, não era digna do reino. Essa gente é convidada e vai até a festa, participa, né, e desfruta do banquete que o rei havia preparado. Depois, nós vamos encontrar, lá no finalzinho da parábola,
a história deste homem que entrou na festa sem ter uma veste nupcial. Qual é o significado da participação deste homem na festa sem a veste nupcial? Aliás, a Bíblia diz que ele é jogado para fora da festa. O rei não aceita aquele homem sem vestes nupciais. Isolando alguns pontos para sermos sucintos, resumidos e que você entenda a parábola. Primeiramente, Israel recebeu a mensagem da vinda do Messias. O Senhor Jesus aparece pregando o Evangelho, é batizado no Jordão por João, leva o Evangelho primeiramente ao seu povo, mas a Bíblia diz que o povo de Israel não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como Messias. Eles o rejeitaram, eles o recusaram e o tiveram, na verdade, como um impostor, como alguém que estava tentando tomar o lugar do Messias. Jesus não foi aceito. A Bíblia diz que ele foi rejeitado a ponto de ser condenado à morte e crucificado numa cruz. A Bíblia vai mostrar que o filho do rei foi espancado. A Bíblia vai mostrar que os servos do rei foram espancados. Então nós estamos encontrando neste cenário do texto desta parábola o povo de Israel que rejeitou a Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Depois nós vamos encontrar um segundo envio, uma segunda missão de mensageiros levando a mensagem do Messias, e esta segunda missão também é rejeitada. A maioria dos estudiosos concorda que esta segunda missão foi a missão apostólica. Após a morte de Cristo, servos de Deus foram enviados, apóstolos da igreja primitiva foram enviados, Paulo, Pedro, Tiago, João, para pregar o Evangelho e falar sobre o Messias que havia sido morto, mas havia ressuscitado ao terceiro dia. Os historiadores concordam que, mais uma vez, Israel rejeita esta mensagem. Prova disso que nós vamos encontrar os mártires da igreja primitiva. Nós vamos encontrar Tiago sendo martirizado, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo sendo martirizado, Pedro sendo martirizado, Estevão sendo martirizado. Nós vamos encontrar vários apóstolos da igreja primitiva, se não a maioria deles, vários discípulos e apóstolos, sendo martirizados por amor ao Evangelho. É a segunda leva de servos que leva a mensagem, mas é espancada, não é aceita, é rejeitada. Depois nós encontramos uma terceira questão envolvida. A Bíblia diz que no terceiro envio, os servos de Deus são rejeitados e o rei se enfurece, envia um exército e destrói a cidade. Concordamos nisto também historicamente, que a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito. Seus muros foram queimados a fogo, suas casas foram queimadas a fogo, o templo foi destruído. Isto, sem dúvida alguma, foi o juízo de Deus sobre Jerusalém, que não aceitou Jesus Cristo como sendo o seu Messias, o seu Salvador. Em Jerusalém mesmo ele foi condenado, e fora dela foi crucificado e morto como sendo apenas um impostor. Então, no ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém e a destrói completamente, cumpre-se essa terceira leva de servos que são rejeitados, e por isso o rei se enfurece e destrói a cidade. Depois nós vamos encontrar no final da parábola, depois que os servos saem novamente, eles procuram pelos valados, pelas ruas, pessoas que eram indignas, mancos, coxos, pessoas que não eram dignas de participar daquela festa, e a Bíblia diz que todos eram convidados. Eles deveriam irem para a festa. A Bíblia diz no versículo 9, e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Esta remessa de convidados que acabaram indo para a festa, nada mais é que a remessa dos gentios, que eram tidos pelos judeus como imundos, como pessoas que não eram merecedoras da justiça divina, do amor divino, do resgate divino. A Bíblia diz que os judeus sempre consideraram os gentios como imundos, portanto indignos de participarem do reino. E a Bíblia diz que o Senhor nos alcançou naquilo que era indigno para os judeus, nos perdoou, nos amou e nos conduziu para a festa do seu reino. Nós, os gentios, somos participantes da festa do reino de Deus. É muito interessante o fato de que o Senhor justifica aqueles que são imperfeitos. O reino de Deus não é lugar para perfeitos.
é lugar para imperfeitos. Todos que chegam nele chegam imperfeitos, cheios de pecados, de defeitos, mas logo são curados, limpos pelo poder do sangue do Cordeiro, são santificados pelo Espírito Santo e purificados pela palavra de Deus. Esses são os convidados que vão para a festa. Diz a história que era costume dos israelitas enviarem primeiro um pré-convite, anunciando que haveria uma festa. Depois enviavam um segundo convite, com local e horário marcado para a festa. O primeiro convite, a primeira leva que recusa, não leva a sério. O segundo convite também é recusado. As pessoas simplesmente desdenharam, não quiseram ir para a festa. O terceiro convite foi pior, porque as pessoas, além de não aceitarem, maltrataram os que levaram o convite. Por isso foram mortas. Mas depois nós encontramos o quarto convite, que é estendido aos gentios. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No próximo versículo está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diz ainda a tradição que quando o rei convidava as pessoas para a sua festa ou para algum tipo de bodas de comemoração, como as pessoas convidadas, quando as pessoas convidadas eram gerais, não eram pessoas da alta sociedade, esse rei disponibilizava vestes iguais, para que todos entrassem vestidos com vestes reais, nupciais, para participarem da festa. Todos ficassem iguais, ninguém entrasse maltrapilho. E o texto diz bem isso: todos recebem uma veste na entrada e todos entram iguais para a festa. Depois o rei entra para fiscalizar, para ver os convidados. E ele vê um homem que não está trajado com veste nupcial. A sua palavra, no versículo 12, é: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei disse aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o nas trevas exteriores, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Essas vestes não falam de outra coisa, senão as vestes da graça, que tira do homem as vestes do pecado e da escravidão, da iniquidade e da depravação humana, e o veste com uma graça abundante, com o favor imerecido de Deus. A graça nada mais é que este amor que nos alcança, o favor imerecido de Deus. Todos que vêm para o reino de Deus precisam se vestir com a graça. Deus não está à procura de religiosos como eram os fariseus daquela época, aos quais Jesus falava. Deus está à procura de gente que quer se reconciliar com Ele, ter comunhão com Ele. Portanto, quando você vem para o reino de Deus, você deve aceitar, desejar, ansiar, vestir-se com as vestes da graça. Até porque só entrará na eternidade, no arrebatamento, aqueles que estiverem vestidos da graça. Os que não estiverem vestidos da graça serão recusados no dia do arrebatamento. Não subirão para estar para sempre com Cristo. É disto que a parábola fala. Deus não quer religiosos. Ninguém deve ir com hipocrisia para a casa de Deus. Ninguém deve ir praticar a religiosidade para impressionar, para passar a ideia de que é um bom religioso ou de que é um filho de Deus. Porque ao rei, ao dono da festa, ninguém engana. Quando o rei entra e vê que alguém está sem veste nupcial, questiona. O primeiro não que aparece nesta pergunta, o homem não está vestido, veste nupcial, no versículo 11, é um não comum. Por que você não está vestido? O segundo não é o não de quem não aceitou propositadamente. Eu não estou afim de vestir isto. Eu só vim participar da festa. Eu só vim desfrutar daquilo que vai ser oferecido na festa. É como as pessoas que vêm para a igreja querendo desfrutar os milagres, mas não querem de fato se vestir da graça de Deus para terem seus pecados perdoados e viverem uma nova vida de justificação e santificação para Deus. A ordem do rei foi: amarre-o e jogue-o nas trevas exteriores. Significa dizer que nem todos os que estão participando aparentemente do reino de Deus vão entrar para morar na eternidade com Deus. Grande parte dessas pessoas será lançada nas trevas exteriores, no inferno, porque não é sincera de coração. Se você quer entrar de fato no reino de Deus, vista-se com as vestimentas da graça, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado é para todos, mas são escolhidos apenas aqueles que atendem ao chamado e que aceitam se vestir da graça do Salvador Jesus Cristo. Eu espero que esta pequena palavra tenha esclarecido você sobre esta importante parábola e que você possa compreender que Deus é amor. Os judeus rejeitaram inicialmente o Evangelho, mas os gentios o aceitaram.
Nós nos vestimos da graça e participamos, portanto, do reino de Deus. Vista-se das vestes nupciais. Eu sou o pastor Gesiel Freitas, da Assembleia de Deus, aqui em Itajobi, São Paulo. Meu grande abraço, que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. A paz do Senhor.